A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 7 da revista da CPAD. O nosso canal aí, o Clube da Teologia, é um canal de pregações, um canal de interpretação bíblica, tá bom? E também aqui das nossas pré-aulas para a escola dominical, tá bom? Então vamos aí a essa pré-aula que é a pré-aula para a lição de número 7 da CPAD. E o tema desta aula é Estevão, um mártir avivado, amém? Então a aula aí, essa lição, vai falar de Estevão, né? A gente vai ver agora esta pré-aula aqui. Bom, primeiro vai ser em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é o testemunho de Estevão. O segundo, a preciosa morte de Estevão. A gente vai ver como que pode Deus permitir, né, acontecer isso aos seus servos. Tem uma resposta ali para quem deseja, né, saber essa questão. Tá? E o 3 é o avivamento no sofrimento, tá bom? Também a gente vai ver essa questão aí na lição, tá bom? Então vamos aí à nossa lição, tá? Quero lembrar os irmãos que vai ficar aí o link na descrição para você poder acompanhar, né, esta lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Vai ficar o link também para você que quiser adquirir esse subsídio, também eu coloco lá, eu publico semanalmente. E vai ficar o link para quem quiser participar da nossa promoção do sorteio da nossa Bíblia de Estudo, essa Bíblia aqui, ó, a King James, tá? A nossa Bíblia de Estudo, tá bom? Vai ser sorteado aí logo que o nosso blog alcance 6 milhões de visualizações. Já está quase lá, já está quase chegando. Bom, e também vai ficar o link para quem quiser adquirir o nosso livro, Um Maior Milagre de Jesus, tá bom? Esse é o livro que eu publiquei em 2021, né? Foi meu primeiro trabalho. E você quiser adquirir esse livro, tá aí na Shopee, Amazon, loja americana, tudo que é loja aí no Brasil todo, você pode adquirir. Amém? Vamos então a esta lição, tá? Estou publicando bem cedo aqui, né? Bem cedo que eu digo hoje, né? Com uma semana de antecedência, para você poder ter tempo de visualizar aí. Bom, e também para te ajudar, né? Aí você também ajuda o nosso canal, tá? Deixando o seu like, dá um clique aí nesse like aí, tá? Para poder fazer com que o YouTube direcione mais aí, promova mais esse vídeo aí para mais pessoas. Amém? Vamos então ao nosso estudo desta lição de número 7. Vamos lá. Introdução. Bom, na introdução quero destacar já no primeiro parágrafo que diz assim, ó: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos na igreja antiga. Estevão era cheio de fé e poder. Amém? Tá? Aqui a gente vai ver então sobre a história de Estevão. Eu acho que convém assim falar um pouco dentro da história dele, tá bom? Claro que tem poucas referências na Bíblia, né? A gente tem mais aqui essa referência. Ele foi escolhido ali como um dos 7 diáconos, né, na igreja primitiva, tá? Porque a igreja cresceu muito e aí foi instituído o trabalho diaconal, tá bom? E Estevão ele vai ser mencionado ali, né, como um desses diáconos. O interessante aqui sobre sobre essa história de Estevão aqui é que ele se destaca pelo algo a mais que ele dá. Ele não era somente um diácono que trabalhava, né, servindo as mesas. Ele também era cheio da unção. Então isso aqui é destacado na lição, né? Ele era cheio da unção espiritual. A gente vai ver isso aqui, que ele tinha as duas, ele tinha tanto o lado do trabalho como o lado da espiritualidade. Isso aqui é importantíssimo, tá? A lição a gente vai tratar um pouco disso daqui, tá bom? Mas a gente vai ver que ele era aquele diácono que ele não se relaxava com a sua vida espiritual. E a gente vive momentos assim nas igrejas, né? Você que é obreiro deve saber bem do que eu estou falando. Muitos obreiros se relaxam com a sua vida espiritual, por eles trabalharem demais na fé, na obra de Deus, né? Acabam ficando um pouco relaxados nessa questão, tá? Bom, meus irmãos professores,
Eu quero deixar aqui algumas dicas na lição, durante a lição eu espero falar outras coisas outras vezes também, tá? Você quando for ministrar a sua aula, tá? Isso aqui é dicas para o professor da escola dominical. Se for ministrar a sua aula, procure sempre levar um algo a mais para a classe, para a sala de aula, tá? Não se contente somente em ler a revista, tá? E alguns, né, pega assim os meus subsídios e fala exatamente tudo que está ali. Mas, embora os meus subsídios também sejam algo a mais, a ideia é que a aula tem que ter a tua cara, a aula tem que ser tua. Então você mesmo vai pesquisando aí um algo a mais para poder levar. Eu coloco o subsídio ali, para quem quiser, dou essa videoaula aqui, não é para você ficar dependente disso daqui. Você tem que aprender a elaborar a sua aula, essa é a ideia. É isso que eu quero para todos os professores, tá? Então, algo a mais. E outra coisa importante também, você fazer uma aplicação. Mostra para o aluno o que ele pode aplicar daquilo ali na vida dele, tá bom? Como que ele pode colocar em prática alguma coisa ali. Isso aqui é importantíssimo, tá? Bom, isso daqui... e outra coisa também que você pode usar são as ilustrações. Você pode usar ilustrações, histórias verídicas, tá? Evita um pouco aquelas histórias fabulosas, né? De fábula, o passarinho falou para... Não, evita essas coisas aí, que isso aí não é bom não. Mas você pode usar ilustrações de histórias da vida. Era o que Jesus usava parábolas do dia a dia. Você pode usar também, tá? E usa com certo equilíbrio também, para não ser sempre uma ilustração, tá? É bom ter sempre um equilíbrio na aula. Continuando então, nós vamos já aqui para o primeiro tópico, tá bom? Bom, aqui eu quero lembrar os irmãos o seguinte, tá? O subsídio que eu coloco, eles têm sempre algumas coisas ainda mais do que o que eu falo aqui no vídeo, tá? Quem quiser adquirir vai ficar o link aí na descrição. E não se esqueça do meu like, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo para ajudar esse canal. Continua, vamos lá, primeiro tópico. O tema do tópico é o testemunho de Estevão, tá bom? Então vamos nesse subtópico que diz assim, ó. Estevão era usado por Deus, né? E aqui no primeiro parágrafo diz o seguinte: o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, 3 e 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé. Bom, aqui é o seguinte, aqui convém uma explicação, né? Lembra que eu falei do algo a mais? Para você poder dar para os seus alunos aí. Por que Lucas registra aqui que Estevão era cheio de fé, né? E de sinais e prodígios, né? Por que destaca ele dessa forma? A ideia muita gente acaba pensando assim, não, os outros diáconos não eram. Não, não é isso. Muitos irmãos faziam grandes prodígios ali naquele período. Tá? Mas a ideia aqui é porque Lucas estava registrando e ele ia mencionar a morte de Estevão, tá? Ia mencionar tudo que Estevão fazia. Então convinha uma explicação de tudo do porquê que Estevão vai ser julgado, tudo isso, tá? Porque o fato dele fazer sinais, prodígios ali, ser cheio de fé e debater com aqueles fariseus ali, tudo isso daí acarretou dele ir parar no Sinédrio, né? A ousadia nas palavras, tudo isso daí acarretou ele ir parar naquele julgamento, tá bom? Por isso que Lucas destaca essa situação de Estevão, né? A sua característica espiritual. Não é que os outros não tinham essa espiritualidade, é que Estevão iria fazer menção da morte de Estevão. Continuando então, no segundo parágrafo diz assim, ó, no versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Isso aqui é interessante, né? A gente vê que Estevão, né, como mencionamos anteriormente, vamos tecer um comentário mais um pouco aprofundado aqui. Estevão, ele fazia assim, ele não descuidava da parte espiritual, tá bom? Por que eu estou comentando isso? Vamos para aquela parte da aplicação, né? Nós temos muitos obreiros hoje que são bons obreiros, são trabalhadores e eles trabalham muito bem tudo, mas acabam descuidando dessa parte espiritual, né? Dessa parte
essa parte importante da sua espiritualidade, tá bom? E o que acontece? Você talvez já tenha visto isso, às vezes a gente vê excelentes trabalhadores no reino de Deus, homens de Deus, né, que colocam a mão no arado com afinco, né, que a gente até se orgulha de ter eles na obra, mas daqui a pouco você vê, às vezes eles caem, né, de repente eles vêm vários escândalos, tá? Por que isso? Porque eles relaxam com a sua vida espiritual, eles relaxam demais. E o contrário acontece também. A gente vê outros, às vezes, que têm excelente conteúdo, né? São bons para pregar, dão uma boa aula, ou pregam muito bem, e aí eles acham que não precisam estar trabalhando, né? Não devem estar trabalhando junto com os obreiros, com os outros diáconos. A gente às vezes vê os diáconos chegando cedo na igreja para poder fazer as coisas, e alguns que se julgam certas estrelas no evangelho acabam não fazendo a sua parte, né? Por não fazendo a sua parte, se relaxam, tá? Não chega cedo para abrir igreja, para limpar chão, né? Para pegar cadeira, nada disso. Não vão muito para o trabalho braçal, porque eles acreditam que são pregadores, ministros, né? Então isso, o contrário acontece também. Qual é a ideia aqui? A ideia é que o homem de Deus, seja obreiro ou não, ele tem que ser equilibrado, tá? Ele tem que ter um certo equilíbrio, ele tem que ser tanto bom de trabalho, como também bom na questão espiritual, tá bom? Esse é o correto. Deus pode usar, Deus vai usar todos, tá? Amém? Vamos então ao próximo subtópico aí, que é o 2, uma covarde oposição. Bom, vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, ó. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno. Tá? Isso aqui vai parecer com aquele caso que Jezabel fez lá, né? Lá no Antigo Testamento, né? na questão de Nabote. Aqueles homens subornaram pessoas para falar mentiras acerca de Estevão diante do Sinédrio. Tá? Por quê? Porque eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Estevão rebatia os argumentos deles. Tá? Irmãos, aqui a gente fica pensando, tá? Vamos para aquela resposta que a gente estava comentando. Por que aconteceu isso aqui? Por que Deus permitiu, né? Por que Deus permitiu Estevão morrer? Né? Essa é uma questão importante. Muitos alunos vão ficar se perguntando isso, né? Porque aqui é o seguinte, havia um projeto de crescimento para a igreja. Então era necessário isso aqui acontecer. Né? Era necessário isso acontecer. Porque a partir do momento em que um homem de Deus ele morria, aquilo ali ia de exemplo para outros, né? Para outros, mostrando como aquele evangelho é importante. Tá? Você imagina você seguir uma fé em que muitos abandonam essa fé quando vem os momentos difíceis. Você mesmo, quando viu os momentos, você também não vai se animar. Mas quando você fica sabendo que outros morreram por essa fé, que outros deram sua vida, sacrificaram tempo, né? Sacrificaram até o tempo com a família, e eles fizeram, né, essa obra, e essa obra chegou até nós hoje, isso mostra pra gente como que devemos dar importância a essa fé. Tá? Então foi necessário aquilo acontecer, tá bom? A gente vai entender que Deus ele não vê a morte, né, dos seus servos, ele não vê a morte, isso vai ser falado mais à frente, né? Ele não vê a morte dos seus servos como às vezes a gente na nossa visão carnal vemos, não é verdade? Tá bom? Então foi necessário aquele sacrifício de Estevão, e a gente vai ver que servir a Deus, estar no reino de Deus, envolve sacrifício, tá bom? Envolve sacrifício. E o problema é que às vezes a gente só quer as benesses do evangelho. Não queremos sacrificar nada pela obra. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso aí também, tá bom? Continuando aqui. Bom, no último parágrafo diz assim, ó. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios.
Então, olha o versículo que diz em Atos. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Tá? Por quê? Porque Estevão estava contemplando a glória de Deus. Então todo mundo ali viu o rosto dele como rosto de anjo. E aqui convém uma explicação interessante, convém uma explicação assim bem oportuna. É, não é porque eles viram sinais, não é porque os nossos acusadores, aqueles que são contra nós, têm um sinal claro de que Deus está conosco, não é por isso que eles vão deixar de nos perseguir, tá? Isso aqui, que isso fique bem claro, tá bom? Não é pela sua muita espiritualidade, coisas tremendas acontecer, que as pessoas vão deixar de perseguir você, vão deixar de falar contra você. É preciso o homem e a mulher de Deus estar consciente disso daí. Isso aqui é uma consciência que a gente tem que aplicar na nossa vida e não se deixar enganar por pregações triunfalistas, né? De que só vitória, 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 Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Peraí, Deus vai abençoar, mas às vezes a bênção que vai vir, que a gente vai receber de Deus, não é a bênção que a gente está achando que vai ser. Deus não vai abençoar só na área material, não. Existem bênçãos espirituais, tá? Para mim e para você. E muitas vezes Deus fecha portas materiais para que eu e você não perca a bênção espiritual. É muito bom cada homem de Deus, mulher de Deus, aluno da escola dominical, professor, é bom estarmos conscientes disso daí. Amém? Continuando, lembrando, não esqueça de deixar o seu like aí se ainda não fez, tá? Isso é muito importante para o canal, tá bom? Eu não te peço dinheiro, não te peço nada, não precisa fazer doação para a obra, nada disso. Apenas que você ore por esse trabalho, obviamente, tá? E também deixe o seu like aí no vídeo, ajude, compartilhe com outro, ajuda na divulgação, né? Vamos lá, o 3 aí. A fúria dos acusadores. Vou ler aqui o que diz esse parágrafo primeiro. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas. Opa, foi aqui, irmão, aqui que o negócio pegou. Por quê? A gente vai ver que o discurso dele ficou parecido com o de João Batista, né? João Batista não tinha, né, papas na língua, né? Ele chamou os fariseus de raça de víboras, né? Ele falou contra Herodes, né? E a gente vai ver que Estevão vai pela mesma linha. Ele chamou eles de incircuncisos, né? Incircuncisos de coração. Olha só, que eles resistiam ao Espírito Santo, ou Espírito de Deus, tá? O conceito de Espírito Santo já existia, e Estevão falou que eles resistiam, era como dizer que eles resistiam a Deus, tá? E isso aqui é o seguinte, Estevão falou a verdade, e a verdade, ela dói para quem está no erro. Então é interessante cada homem de Deus, mulher de Deus, ter essa consciência aqui, tá? Que sempre que você falar a verdade, tá? Você vai incomodar pessoas, tá bom? Então isso aqui é importante. E o detalhe, eu não estou falando isso aqui para você deixar de falar a verdade, não, muito pelo contrário. Você vai ter sempre que falar a verdade. Temos sempre que falar a verdade, mas temos que ter consciência que essa verdade vai afetar pessoas e pessoas não vão se agradar da obra que Deus tem na nossa vida. Isso aí é o fato, tá? O professor ensina isso para os alunos, para que muito aluno não pense que servir a Deus ou estar no reino de Deus vai ser um mar de rosa. Não vai ser não, porque a partir do momento que você falar a verdade, essa verdade vai incomodar pessoas e pessoas não vão ser, e pessoas vão perseguir você. Continuando então nesse parágrafo, nesse tópico mesmo, o segundo parágrafo diz assim, ó: em suma denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Terrível, né? Aqui a gente vai ver o seguinte, né? Muitas pessoas estão no reino de Deus, só quer os benefícios do reino. Eles não têm essa consciência e não estão dispostos a sacrificar nada pelo reino. Não estão dispostos a fazer sacrifícios pela obra de Deus. E muitos se decepcionam e muitos se afastam quando lhes são propostos a fazer alguns sacrifícios. Eu quero deixar sim algo a mais aqui para você comentar na sua sala de aula, professor, né? Algumas coisas que
que afastam muitas pessoas, né? Por exemplo, eu vou até colocar algumas no meu subsídio, o convite para ser dizimista é um, né? Convite para ofertar na obra missionária, tá bom? O convite para trabalhar nas tarefas da igreja, tudo isso aí afasta muitas pessoas, né, do reino de Deus, porque as pessoas só querem o benefício, tá? Só querem o benefício. Tem surgido um tipo de evangelho, de igrejas, que são aquelas igrejas que onde a pessoa elas são bem cheias, né? Onde a pessoa só vai ao culto e volta para casa e ela não assume nenhum compromisso com as coisas de Deus, tá? Não assume nenhum compromisso com nada na obra do Senhor. E esse tipo de culto, de igreja, tem crescido muito, né? Por quê? Porque muita gente quer isso, não quer compromisso nenhum com as coisas de Deus. As pessoas querem sim se sentir bem, né? De se dizer salvo, né? Mas não querem nenhum compromisso, nem na parte espiritual, em parte alguma, né? Querem sair do culto e ser exatamente a mesma coisa que o ímpio é. E isso é um problema, tá? Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que aquele que quiser segui-lo tem que negar a si mesmo, a cada dia pegar a sua cruz e seguir ele. Olha só, né? O conceito que Jesus fez antes mesmo da crucificação, ele falou isso. Tá? Isso é tremendo. Então a gente precisa ter essa consciência que no Evangelho envolve sacrifícios. E todo aquele que foi chamado para a obra tem que estar pronto a fazer sacrifícios. Tá bom? Continuando então. O próximo tópico é o 2. E o tema desse tópico é a preciosa morte de Estevão. Tá? E aí a gente vai ver, né? Porque, como que Deus vê a morte dos seus santos. Aqui no primeiro tópico. No primeiro subtópico diz, o tema é cheio do Espírito Santo. Quero fazer uma leitura rápida aqui desse primeiro parágrafo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Tá? Aqui estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus. Ó. Bom, aqui é o seguinte, esse fato, tudo isso que acontece aqui, Estevão vê Jesus de pé, né? Olha que coisa linda, né? E tudo isso aqui mostra mostra como é que Deus se sentiu, né? Jesus se sente ali ao receber o primeiro mártir da igreja. Mostra como que Deus via, né, aquele sacrifício acontecendo. Tudo isso faz essa referência. Jesus está no trono de pé, ele não está sentado, né? Ele está de pé. É uma forma de mostrar a honra, honrando o primeiro servo a dar a vida pelo evangelho, tá? E isso aí aqui mostra como que Deus vê a morte dos seus santos, né? Isso aí é um Salmo 116, verso 15, fala que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, tá? Isso aqui é muito interessante, porque vai mostrar que Deus ele não quer a morte do ímpio, mas ele vê a nossa morte como preciosa. Por quê? Por que isso? A explicação para isso é porque o que é importante para Deus é a salvação da alma. Por isso ele não quer a morte do ímpio, porque o ímpio não está salvo, né? Deus não deseja a morte dele, tá? E dos seus santos não, seus servos estão salvos, tá bom? E eles estando salvos, eles ficam aqui, quando vem a sua morte, eles partem direto para a glória. Evita até de ficar muito tempo aqui para não se corromper, né? Bom, parece terrível a visão, mas essa é uma visão coerente. Amém? Continuando então, no próximo subtópico é o 2, a violência dos acusadores. Aqui, o primeiro parágrafo diz assim, ó, se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus. Vamos dar um acréscimo legal sobre isso daqui? Bom, aqui é o seguinte, no judaísmo, eles não aceitavam uma pessoa dizer que viu a glória de Deus. Para eles, quem via a glória do Senhor morria, né? Porque era muito tremenda. E de fato, de onde eles tiraram isso? Aí veio lá desde Moisés, não é verdade? Olha como Moisés relata, né, as palavras de Deus lá em Êxodo 33, 20. Né? Moisés relata assim, ó, e disse mais, não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tá? Por isso, por essa concepção,
Isaías vai dizer, né, que ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios e vi a face do Senhor, tá? Então, no judaísmo, ele tinha esse conceito, né, expresso desde Êxodo, tá bom? Então, eles não aceitaram de forma nenhuma, como Estevão falou, que estava vendo a glória de Deus, tá? Obviamente, eles não entendiam o conceito da salvação ali naquele momento, né? Tremendo isso daqui, né, meus irmãos? E o outro problema foi quando Estevão falou que viu Jesus, né? O Filho de Deus sentado de pé à destra do trono. Isso daí, para eles também foi terrível, porque eles mesmos falavam que Jesus não havia ressuscitado. E quando Estevão falava aquilo, Estevão ia contra as palavras deles, né? Continuando aí, tem também, o próximo parágrafo diz assim, ó. Como fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Isso aqui está Atos 5, 7, verso 58. Né? Então aqui mostra que eles faz uma pequena menção a Saulo, que é Paulo, né? Lucas faz essa menção. E a verdade aqui é a seguinte, Paulo ele consentiu na morte de Estevão, né? Paulo ele consentiu, ele aprovou, ele estava ali, inclusive dali ele vai se levantar contra outros cristãos para fazer perseguição, tá? Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo ele achava, Paulo ele era um tipo de judaizante fervoroso, e ele era crente de verdade, ele acreditava que tudo aquilo ali era pelo bem da lei, pelo bem do povo judeu, né? Era para Deus, ele acreditava que estava fazendo realmente para Deus, tá bom? Ele tinha essa sinceridade no coração. Por isso que Deus viu essa sinceridade e vai escolher ele, né? Vai chamar ele de um vaso escolhido, né? Vai escolher ele para fazer essa obra, porque ele demonstrou essa sinceridade no judaísmo, né? E muito mais fervorosamente ele fez essa obra quando veio para o Evangelho. Tremendo, não é verdade? Bom, vamos lá então. O 3 fala o perdão no martírio. Muito legal isso aqui, tem uma parte bem aplicativa. Fique bem atento, professor. O primeiro parágrafo diz assim, ó. Naquele momento de suplício de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Então aqui vai falar as palavras de Estevão. Aqui é o seguinte, é impressionante, meus irmãos, como é que um servo de Cristo com tão pouco tempo como Estevão, pouco tempo de evangelho, demonstra um ato de tanta maturidade. Que ato de maturidade é esse? O ato de perdoar aqueles que estavam ferindo ele. Isso não é fácil, não é qualquer um que faz isso aqui. Tá? Porque a gente entra na obra de Deus, a gente começa novo, começa a caminhada, e aí a gente não tem maturidade ainda. Então, muitas vezes a pessoa, já viu um novo convertido? A pessoa pisa no calo dele, pisa no pé dele, ele vai revidar, Ele vai revidar. Depois, com certo tempo, ele vai adquirindo maturidade, vai aprendendo, aí ele vai aprender que não se deve revidar, que vai aprender que é de outras formas que ele vai atuar ali quando ele for ofendido, quando ele for afrontado. E Estevão demonstra isso com pouquíssimo tempo. Estevão vai demonstrar isso aqui. O interessante é que até hoje a gente tem pessoas com anos de igreja, tempos de igreja, e a pessoa não adquire essa maturidade. Tá? Por que isso? Porque isso é uma obra do Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo. Que a pessoa buscar esse avivamento aqui que Estevão tinha, se a pessoa buscar, ela consegue com pouquíssimo tempo também adquirir essa maturidade. Isso aqui não é muito interessante? Gostei dessa parte aqui. No próximo parágrafo diz assim, ó, que exemplo grandioso Estevão, que exemplo grandioso. Estevão ainda exclamou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Olha, não lhes impute este pecado. Aqui Estevão, ele está pedindo inclusive para não acrescentar mais aquele pecado, tá? Isso aqui, Estevão não tinha noção desses conceitos, mas a realidade é que o conceito do perdão, ele foi trazido por Jesus, e ele é um conceito que faz a igreja local ficar de pé. Você sabia disso? Já viu que a igreja, sem isso aqui a igreja vai ficar raquítica, tá?
Por quê? Quando uma igreja local ela valoriza o perdão, a gente vai ter, eu expliquei isso em aulas passadas, você dificilmente vai ter rixas no meio da igreja, rachas, divisões, facções. Por quê? Porque os crentes ali estão propícios a perdoar. Tá? Quando um crente ele não perdoa, o que acontece? Fica dois crentes de rancor dentro da igreja. E o que acontece quando tem dois cristãos de rancor? Afasta visitante, para começar. Afasta visitante. Porque quem é que vai querer ficar na igreja onde o irmão do grupo do Ministério de Louvor não fala com o professor da escola dominical? Quem vai ficar? Quem vai assistir uma aula, irmão, de um professor da escola dominical que não fala com outro irmão? Né? Ou de um presbítero que não fala com a irmã do cerco de oração? Quem vai assistir uma pregação desse irmão? É isso aí, isso que a gente está falando aqui, tá? Então a igreja local precisa investir na questão do perdão, investir pesado, né? De aulas sobre isso daqui, tá bom? Então, né, vale a pena, professor, vale a pena você chamar a atenção dos alunos para isso aqui, chamar a responsabilidade e falar para eles, ó, a nossa igreja, né, fala da tua igreja aí, né, onde você estiver dando essa aula, a nossa igreja só vai ficar de pé se nós soubermos perdoar uns aos outros. E é assim, ponto final, né? Tem que ensinar isso aí para os alunos. Vamos para o 3, o tema é o avivamento no sofrimento, muito interessante. E aqui, o primeiro subtópico, sofrimento e morte dos apóstolos. Bom, no primeiro parágrafo, a Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto, né? Então não fala como os apóstolos morreram. O conhecimento que a gente tem é de fatos, né? Assim, menções em outros livros, né? Por que que não diz? Tá? Isso aqui convém acrescentar aí na aula, né? Não diz porque todos os fatos naquele tempo, aprenda um pouco isso daí, né? Todos os fatos naquele tempo não eram narrados conforme acontecia, né? O próprio caso de Estevão aqui, que está mencionado em Atos, não foi narrado logo em seguida ao acontecimento, foi anos depois, tá? Vai ser mencionado isso daqui. A mesma coisa são os evangelhos, a mesma coisa são os outros livros, que vão narrar os fatos, né? Por isso que não tem histórias, por exemplo, por exemplo, da morte de Paulo, de Pedro, não tem na Bíblia, não tem essas narrativas, tá bom? Que eles vão ser narrados depois, tá? Continuando aqui, tem um parágrafo que diz assim, ó, nesse subtópico: a única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados, tá? Maravilha, maravilha isso daqui. Olha só, irmãos, vamos prestar atenção assim, ó. Diante das situações e ameaças da nossa fé, seja na escola, né? Seja como a gente vê aqui na vida de Estevão, né? A gente vai estar sempre passando por essas situações, né? De pessoas que não gostam do Evangelho, pessoas que não gostam da nossa vida espiritual, tá? Vão sempre falar contra nós. Isso aí todo lugar vai ter, na escola, na vizinhança, na faculdade, né? Para que a gente possa resistir isso daí, tá bom? Essa é a questão, tá? Para que a gente possa resistir tudo isso, somente tendo uma vida espiritual avivada, tá? Não tem outro jeito, tá? Muitos cedem a essas coisas, se afastam do reino de Deus quando vem essas perseguições, porque eles se contentam em viver uma vida cristã mais ou menos, uma vida cristã meia boca, né? Ser mais ou menos na obra, isso não serve. Por quê? Quando você é um crente mais ou menos, você vai até um certo ponto, mas a partir dali, quando vem os sofrimentos, as adversidades, as perseguições, né, no seu local de trabalho, em outros lugares, você não consegue resistir, tá? E aí você acaba sucumbindo a isso daqui, tá bom? Então é bom ter essa consciência. O que eu preciso? O que você precisa? O que nós precisamos? Ter uma vida cristã avivada. Vou te dar uma dica aqui. Traga os seus devocionais, faça seus devocionais. Que devocionais? Jejum, oração, leitura da palavra. Na igreja, não estou falando de igreja, eu estou falando de você fazer na sua casa mesmo. A igreja é uma reunião do povo de Deus para a gente
ouvir uma palavra, né, da parte de Deus, a gente trocar experiência, testemunhos, né, nos alegrarmos uns com os outros e adorarmos a Deus. A igreja é para isso, mas o meu devocional tem que fazer a partir do momento que eu acordo na minha casa, durante o dia, aonde eu estiver, até no meu local de trabalho, tá bom? Que devocionais? Acabei de dizer, né? Leitura da palavra, né? Estudo, oração, tá bom? É isso aqui que nós precisamos, jejum, né? Essas devocionais, isso nos dá uma vida espiritual avivada, amém? A propósito, você já leu a Bíblia hoje, né? Eu já li hoje. Vamos lá então. No próximo subtópico é o 2, o avivamento e sofrimento, tá? E aqui já é o último subtópico. O tema desse subtópico, do primeiro parágrafo aí, diz assim, ó, o avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem as situações difíceis. Amém? Ó, isso aqui é o seguinte, muitas pessoas acabam achando que no reino de Deus não tem problema, né? Acaba achando que não tem nenhum problema. Por quê? Eles acham que tudo vai ser resolvido, né, por estarem no reino de Deus. Só que não é isso, tá? Só que não vai ser desse jeito. O que acontece quando você entra para o reino de Deus? Os seus problemas vão continuar, irmão. E outra coisa, eles poderão até aumentar, né? Dependendo da situação. Eu digo problemas, né, do seu relacionamentos, né, essas coisas aí. Tá? Alguns acabam até aumentando. Mas qual vai ser a diferença? É aqui que está. Qual vai ser a diferença? Primeiro, você vai ter uma vida salva. Né? Segundo, você vai ter uma família abençoada. Tá? Você vai poder passar para os seus filhos, tá bom? A ética do reino de Deus. Dificilmente você vai depois ter um desapontamento com um filho desse, né? Um filho que cresceu debaixo de uma visão espiritual, não é verdade? Tá bom? E você vai conseguir enfrentar os seus problemas sem eles acabarem contigo, sem corroer o teu psicológico, tá? Então, você estando no reino de Deus, na obra do Senhor, nem todos os problemas vão ser resolvidos. Claro que Deus vai atuar para te ajudar, né? E resolver muitos problemas de ordem e coisas impossíveis para você, tá bom? Quando eu falo assim, não quer dizer que nada vai ser, não estou falando isso não, estou falando que nem todos os problemas vão ser resolvidos, tá? Alguns vão continuar e outros vão até aumentar, mas uma coisa é certa, a tua visão deles vai ser diferente. Tá bom? E isso vai trabalhar diretamente na sua família. Amém? Continuando próximo aí, nesse próximo parágrafo diz, a Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes. Amém? Aqui essa palavra resiliente tem aí no vocabulário, né, para você saber o que é, mas a resiliência é um conceito novo, né, que mostra como a gente, como devemos enfrentar os nossos problemas, né? Ou seja, a superação dos problemas, a adaptação, tá bom? Isso é importante, tá? Tivemos aí tempos difíceis, pandemia, guerra na Ucrânia, crise política recentemente, todas essas coisas tivemos, isso muda a cara do evangelho no nosso país. Mas para a gente resistir a tudo isso, precisamos ter a tal da resiliência. E para ter resiliência, o que precisa? Uma vida espiritual avivada. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá? Vamos encerrando o vídeo por aqui para não ficar muito longo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Obrigado por estar aqui conosco até agora. Uma excelente aula dominical para você. Faça aí a sua conclusão, tá? Convide os alunos para a próxima aula e tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus abençoe a tua vida e a tua casa.